Muito bem, então boa noite a todos. Hoje nós temos o treino da apresentação da tese de doutorado da Jéssica, né, Jéssica? Hã, então fica bem à vontade. Geralmente o tempo é de aproximadamente 40 minutos para defesa, e daí depois tem a arguição da banca, e a defesa da Jéssica vai ser online, então é legal porque daí todos podem acompanhar ela treinando hoje, depois no dia mesmo, né, que daí é bem diferente. É bem legal de ver esse crescimento dos alunos de um treino para uma apresentação oficial mesmo, tá. Então Jéssica, fica bem à vontade, eu vou começar a marcar teu tempo aqui, e também peço para os colegas que prestem bastante atenção, anotem as dúvidas, tudo para auxiliar a Jéssica nesse processo, tá. Fica à vontade, Jéssica. Então, boa noite, o meu nome é Jéssica Sacalborim. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, a defesa da minha tese de doutorado, né, meu treino. E a minha tese se intitula, então, Efeitos da fisioterapia em solo e aquática na função motora de indivíduos com doença de Parkinson, subtipo rígido acinético, um ensaio clínico randomizado. A minha orientadora, então, é a professora Fernanda Sequetti, e eu sou co-orientada do professor Ronei Silveira Pinto. Bom, essa apresentação ela vai contar com uma contextualização, com os objetivos dessa tese, né? Eu vou apresentar os 2 artigos provenientes da tese, uma conclusão e os impactos dessa tese. Então, para iniciar, né, a gente começa falando sobre a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, né, a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, e ela é caracterizada, então, por seus sintomas clínicos motores, né, como bradicinesia, tremor de repouso ou rigidez, né. Ela pode estar relacionada, né, está relacionada ao envelhecimento, a idade, né, faz parte, né, da progressão da doença, e as manifestações clínicas, então, da doença de Parkinson, elas são determinadas pelas alterações neuropatológicas que acontecem nos circuitos dos núcleos da base. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, na doença de Parkinson, acontece uma falha na modulação dopaminérgica nos núcleos da base, né, resultando, então, num circuito desregulado, né, que vai reduzir a capacidade do cérebro em iniciar e controlar movimentos voluntários e vai se manifestar, então, em sintomas motores já conhecidos, então, como é a bradicinesia, a rigidez e o tremor. À medida que a doença de Parkinson ela vai progredindo, esses sintomas motores que a gente chama de cardinais, eles podem levar, então, a uma variedade de deficiências secundárias, né, como a instabilidade postural, a fraqueza muscular, a marcha alterada, a redução da capacidade aeróbica e as quedas. Tudo isso, então, né, com a progressão da doença, faz com que a atividade, a participação desses indivíduos decaia, né, ao longo do tempo. A doença de Parkinson, ela pode ser dividida em subtipos motores. Então, a gente pode ter o subtipo tremor dominante, ou o subtipo rígido acinético, ou então um padrão misto da doença. O subtipo tremor dominante, então, como o nome já diz, além da bradicinesia, né, que é a característica principal da doença, o indivíduo ele tem tremor, né? O tremor é o sintoma mais dominante. E o subtipo rígido acinético, então, além da bradicinesia, o paciente tem uma rigidez muscular. Então, o subtipo rígido acinético, né, ele tem uma progressão mais rápida, já se sabe, né, ele tem o predomínio, então, da bradicinesia, né, e da rigidez. O tremor, ele pode estar ausente ou pouco expressivo. Esses indivíduos, eles compartilham de um maior comprometimento cognitivo à medida que a doença progride, né, consequentemente, eles têm um pior prognóstico funcional e, pela característica, né, da rigidez, eles apresentam maior risco de quedas. Sabe-se também que o subtipo rígido acinético, os indivíduos vão apresentar, então, uma redução da força muscular e, principalmente, uma diminuição da geração rápida de força, que é a potência muscular. Tudo isso relacionado principalmente a musculatura extensora, tanto de tronco quanto de membros inferiores.
A fisioterapia, então, ela vem como um papel central, né, na reabilitação desses pacientes. Então, a fisioterapia, ela oferece estratégias direcionadas, né, à manutenção e melhora da função motora, do equilíbrio, da força muscular, da postura e da capacidade funcional ao longo da doença. Como terapias principais e mais aceitas, né, pelos pacientes com doença de Parkinson, nós temos a fisioterapia em solo e a fisioterapia aquática. Então, ambas têm algumas semelhanças e também algumas diferenças, né, no seu modo de execução. Então, a fisioterapia em solo, por exemplo, a gente tem evidências de que ela pode melhorar a marcha desses indivíduos com doença de Parkinson, né, melhorar o equilíbrio, a força muscular, reduzir quedas, né, mas dentro da fisioterapia em solo, a gente tem várias modalidades, né, de fisioterapia. Então, a gente pode ter treinamento resistido, treino de condicionamento aeróbico, né, exercícios mais funcionais. Então, há uma grande variabilidade de terapias dentro da fisioterapia em solo. A fisioterapia aquática, por outro lado, também tem evidências de que pode reduzir o risco de quedas, né, desses pacientes, melhorar o equilíbrio, a qualidade de vida, e a fisioterapia aquática, ela vai usar das propriedades da água, então, para a reabilitação. Então, a flutuação, a viscosidade, a pressão hidrostática, né, que diminui o risco de quedas, enfim, traz benefícios também. Então, alguns ensaios clínicos, algumas revisões sistemáticas trazem que a fisioterapia em solo e a fisioterapia aquática, eles conjuntamente, né, elas podem trazer benefícios semelhantes. Então, conjuntamente não, desculpa, cada uma, né, dentro da sua revisão, trazem benefícios semelhantes. Então, por exemplo, de função motora, de equilíbrio e qualidade de vida. Então, ambas têm esses benefícios em conjunto. Por outro lado, elas apresentam algumas desvantagens também. Por exemplo, a fisioterapia em solo, ela pode exigir, então, movimentos mais rápidos, né, ou então em superfícies irregulares, né, o que pode criar, né, situações potencialmente inseguras para esses pacientes. Já a fisioterapia aquática, ela pode oferecer, então, vantagem nesse ponto, né, que a fisioterapia em solo apresenta uma desvantagem, que é a redução do impacto do peso corporal, né, que minimiza esse risco de quedas, mas, por outro lado, na fisioterapia aquática, a progressão de carga, ela se torna um pouco mais subjetiva. Então, trabalhar força, por exemplo, na água é um pouco mais difícil. Essa tese, então, ela se justifica por alguns fatores. Por exemplo, a doença de Parkinson, então, ela apresenta um elevado impacto funcional, especialmente no subtipo rígido acinético, né, que está associada a uma pior progressão clínica. A fisioterapia vai ser a intervenção, então, não farmacológica essencial, né, porém, ainda há lacunas na literatura quanto à eficácia comparativa entre fisioterapia em solo e a fisioterapia aquática, qual se sobressai a qual. Evidências, então, sobre os efeitos dessas modalidades na força muscular, função motora e controle postural do tronco ainda são limitadas, né, ou da musculatura extensora de tronco são ainda limitadas, e a maioria dos estudos, ela não estratifica, então, os participantes por subtipo motor, restringindo abordagens terapêuticas individualizadas, né, então a estratificação por subtipos ainda não é tão utilizada. Assim, então, torna-se necessária a produção de evidências científicas, né, para o subtipo rígido acinético da doença de Parkinson, visando, então, refinar protocolos fisioterapêuticos e fortalecer, então, a prática clínica baseada em evidências. O objetivo principal dessa tese foi analisar e comparar os efeitos da fisioterapia em solo e da fisioterapia aquática na função motora de indivíduos com doença de Parkinson no subtipo rígido acinético. Como objetivos específicos também da tese, né, a gente teve identificar os efeitos da fisioterapia em solo e fisioterapia aquática em relação à força muscular, de flexores e extensores de tronco e de joelho, através do dinamômetro isocinético, que é o teste de padrão ouro, né, para avaliar força.
Também identificar a capacidade funcional através do teste de sentar e levantar de 30 segundos, a mobilidade funcional através do TUG, a flexibilidade muscular através do teste de sentar e alcançar, a composição corporal através do quadríceps, né, através do DEXA, e a ecointensidade e espessura da musculatura do quadríceps pela ultrassonografia. Além desses objetivos específicos, gostaríamos também de correlacionar a gravidade da doença de Parkinson, através do PDRS-3, né, com parâmetros neuromusculares e funcionais. Então, essa tese, ela foi estruturada a partir de 2 artigos científicos, que são complementares, né, que foram desenvolvidos a partir do ensaio clínico randomizado com indivíduos com doença de Parkinson. Então, essa tese deu origem, né, a 2 artigos. Como os artigos, eles têm algumas semelhanças metodológicas, né, porque vieram do mesmo ensaio clínico, eu vou falar, então, primeiro a parte que é comum aos 2 artigos e depois eu detalho cada um deles, certo? Então, o desenho do estudo, né, é o mesmo para os 2 artigos, trata-se de um ensaio clínico randomizado, né, registrado no Clinical Trials, aprovado pelo Comitê de Ética, e reportado seguindo as diretrizes do consórcio. Como critérios de elegibilidade, então, tivemos como critério de inclusão pacientes, né, indivíduos com doença de Parkinson do subtipo rígido acinético, com idades entre 50 e 85 anos, o RON-IAR representado, né, RON-IAR, que é a classificação, né, o estagiamento da doença de 1 a 3, o RON-IAR de 1 a 3 foi escolhido, então, por assegurar, né, que esses pacientes fossem deambulantes, né, para participar da fisio em solo e da fisio aquática, e uma pontuação mínima no MOCA de 26. Como critérios de exclusão, nós tivemos os indivíduos com doença de Parkinson do subtipo tremor dominante, que tivessem doenças neurológicas prévias, doenças cardíacas graves, hipertensão arterial não controlada, ou que tivessem cirurgias, né, de coluna ou doenças inflamatórias na coluna, né, não permitindo o exercício, ou também indivíduos com alergia ao cloro ou aquafobia, já que eles poderiam ser randomizados para fisioterapia aquática. A alocação, então, desses indivíduos, eles foram randomizados em blocos, com uma razão de alocação de 1 para um dos 2 grupos, ou para fisioterapia aquática, ou para fisioterapia em solo. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido antes do início do estudo. Quanto às intervenções, então, que foram comuns, né, para ambos os artigos, as intervenções foram realizadas 2 vezes por semana, 60 minutos cada sessão, por 12 semanas, né, totalizando 24 sessões de terapia, tanto da fisio em solo quanto da fisio aquática. Os pacientes passaram por uma familiarização de 1 semana, né, nos exercícios. Os exercícios foram realizados com 2 séries de 15 repetições, com intervalo de 1 minuto entre as séries. Os exercícios foram todos monitorados utilizando a escala de Borg, né, que é uma escala de esforço percebido. Então, a intervenção, ela foi realizada com base no protocolo, né, em 2 protocolos, um de fisioterapia em solo e um de fisioterapia aquática. Esse protocolo, ele foi publicado pelo nosso grupo de pesquisa, e ele visa, então, exercícios, né, ele propõe exercícios com o objetivo de fortalecer a musculatura extensora de tronco e de membros inferiores. Então, os exercícios de fisioterapia em solo foram compostos, então, por um programa de exercícios, né, realizados em terra firme, né, em solo, que começava com um aquecimento de 10 minutos, e depois os pacientes, então, realizavam exercícios de rotação e flexão de tronco, para melhorar a mobilidade da coluna, seguido de exercícios, então, para fortalecer os músculos extensores da coluna, e, no fim, eles terminavam, né, o treinamento com flexibilidade muscular, exercícios para flexibilidade muscular,
e alongamentos. Então, é um protocolo, né, já publicado, que a gente aplicou, então, nesse ensaio clínico. Já na fisioterapia aquática, os exercícios também foram voltados para a extensão de tronco. O programa de exercícios, então, em água rasa, né, iniciava-se com 3 exercícios para aquecimento, né, e aclimatação dos indivíduos dentro da água, por cerca de 10 minutos. Em seguida, então, eram realizados exercícios de fortalecimento da musculatura extensora de tronco, e, por fim, a gente concluiu os exercícios com a desaceleração, né, e movimentos de alcance dentro da água. O tamanho da amostra, então, ele foi baseado no estudo de referência com intervenção semelhante, né, que o desfecho principal era a mudança clinicamente relevante do PDRS, com um alfa de 0,05, um poder de 90%, e um acréscimo de 30% para possíveis desistências. Então, o tamanho final da nossa amostra ficou em 9 participantes com doença de Parkinson por grupo de intervenção. Então, todas essas informações são comuns, né, a ambos os artigos. Então, o primeiro artigo, ele se intitula, então, Terapias aquáticas em solo foram ineficazes em melhorar a força muscular e parâmetros morfológicos na doença de Parkinson, um estudo randomizado. Esse artigo ele já está publicado na revista Clinical Trials, que tem um PALIS A4 e um fator de impacto 1.4. O objetivo desse artigo, então, em específico, foi comparar os efeitos de 12 semanas de terapia aquática de baixa intensidade versus terapia em solo sobre a função muscular e a massa muscular em indivíduos com doença de Parkinson. Então, esse artigo, ele é voltado aos membros inferiores, né, a avaliação da musculatura de membros inferiores. Então, como desfechos, né, o desfecho principal foi o PDRS-3, né, que avalia a função motora, né, que está relacionada à gravidade da doença de Parkinson. Utilizamos, então, o DEXA, né, para avaliar a composição da coxa do membro inferior dominante desses indivíduos. Os parâmetros morfológicos, então, que foram medidos no DEXA, incluíram a massa livre de gordura, a massa de gordura e a densidade mineral óssea. No ultrassom, então, a gente conseguiu avaliar a espessura do músculo quadríceps, e os músculos avaliados, então, foram o reto femoral, o vasto intermédio e o vasto lateral. O torque, então, foi medido pelo dinamômetro isocinético, né, e as variáveis analisadas, então, foram a taxa de desenvolvimento de força e o pico de torque para extensores e flexores do joelho dominante. Então, para todos os testes, né, os indivíduos estavam no período ON da medicação. Aqui é o posicionamento, então, no dinamômetro isocinético, né, para medir a força de membro inferior. Então, no dinamômetro, a gente conseguiu fazer uma avaliação isométrica e uma avaliação isocinética. Então, a taxa de desenvolvimento de força, ela foi... A taxa de desenvolvimento de força, ela foi medida em intervalos de tempo específicos, então, de 0 a 50, de 0 a 100, de 0 a 150 e de 0 a 300 milissegundos. O pico de torque isocinético, então, foi definido também como o maior valor do pico de torque entre as 5 repetições da avaliação isocinética. A qualidade muscular, ela foi determinada pela tensão específica do quadríceps, pela tensão específica da coxa e pela intensidade do eco, então, pela média do valor dos pixels do músculo, né, avaliado no ultrassom. A tensão específica do quadríceps e da coxa, então, foi realizado um cálculo, né, do pico de torque com a espessura do quadríceps, ou então, a soma dos picos de torque dividido pela massa magra livre de gordura da coxa. Os métodos estatísticos, então, para comparações basais entre os grupos, foi realizado o teste Udemy-Whitney, né, para idade, altura, massa, IMC, MoCA, o tempo de diagnóstico, ROM-IAR e gênero.
Para avaliar os efeitos de interação e gravidade da doença de Parkinson, foram realizados, então, modelos lineares mistos e modelos separados para cada variável dependente. Então, para a taxa de desenvolvimento de força, para a espessura do quadríceps, para a tensão específica do quadríceps, entre outros. E as inferências estatísticas, então, os coeficientes padronizados pós-hoc, então, para impacto do PDRS, que logo eu vou mostrar. Quanto aos nossos resultados, né? Então, eu trago aqui a nossa randomização. Foram, primeiramente, né, iniciaram as avaliações 34 indivíduos, sendo que esses 4 foram excluídos nos critérios de inclusão, testando 30 indivíduos a serem randomizados. Então, foram randomizados 15 indivíduos para cada grupo, para o grupo aquático e para o grupo em solo. Desculpa, para o em solo e para o aquático. E desses, cada um dos grupos teve uma desistência por não participar de pelo menos 75% das intervenções. Então, nas análises, restaram 14 indivíduos, né, na fisioterapia em solo, e foram analisados apenas 11 indivíduos na fisioterapia aquática, porque 3 deles não completaram as avaliações. Então, um grupo ficou com 14 e o outro com 11 indivíduos. Na nossa tabela, né, de dados basais, a gente encontra, então, uma homogeneidade da amostra, né, sugerindo que nos mostrando, né, que a amostra ela era homogênea, então, entre os grupos. Não houve nenhum favorecido já no início. A tabela 2, então, ela vai expressar os valores, então, em média e desvio padrão, então, tanto de pré e pós-intervenção dentro do grupo aquático, e pré e pós-intervenção dentro do grupo fisioterapia em solo. Então, nenhuma interação, dentro dessa tabela ainda, né, a gente tem os scores do PDRS, as taxas de desenvolvimento de força de extensores de joelho, as taxas de desenvolvimento de força de flexores de joelho e os picos de torque de flexores e extensores de joelho também. Então, não houve nenhuma interação significativa de tempo, então, entre qualquer faixa de taxa de desenvolvimento de força ou de pico de torque para extensão e flexão de joelho. O que essa tabela nos traz, né, é que a gente não teve efeitos significativos da intervenção de 12 semanas, tanto na fisioterapia em solo quanto na fisioterapia aquática. Não teve efeitos, né, no PDRS, na taxa de desenvolvimento de força, no pico de torque e nem na tensão específica do quadríceps. E isso a gente pode destacar, né, que pode ter acontecido porque ambas as intervenções elas foram projetadas para replicar de perto a prática clínica na reabilitação fisioterapêutica, né? Então, esses achados, eles foram encontrados também em outro artigo, né, por exemplo, o artigo de Siega, né, de 2021, que não encontrou mudança significativa, né, no pico de torque de flexores e extensores de joelho da população, né, dos indivíduos com doença de Parkinson também. Já aqui na continuação da tabela 2, a gente também não teve diferenças entre o tempo ou entre os grupos, nem para densidade mineral óssea, para para massa de gordura, para tensão específica do quadríceps ou da coxa, nem para ecointensidade. Porém, a gente teve um dado que é a massa livre de gordura, que apresentou, então, uma interação significativa com o tempo, né, em ambos os grupos, então, tanto na fisio aquática quanto na fisio em solo, mas não apresentou diferença entre os grupos. Então, isso reflete uma perda de massa muscular da coxa em ambos os grupos durante as nossas intervenções. E também a gente encontrou
uma interação significativa entre tempo e grupo na fisioterapia aquática para ecointensidade do reto femoral, tá? Somente na fisioterapia aquática. E o que isso nos diz, né? O que esses achados morfológicos nos dizem. Então, a redução da massa livre de gordura foi encontrada, então, em ambos os grupos, né? O aumento da intensidade do eco do reto femoral somente no grupo aquático, que indica uma maior infiltração de tecido não contrátil, ou seja, pode ser uma maior infiltração de gordura, de fibrose, né, nessa musculatura. A perda de massa muscular, ela não teve impacto detectável com a função muscular, porque os outros parâmetros não apresentaram diferenças entre si. Então, a gente não pode dizer que essa massa muscular teve um impacto funcional. E não houve também associação entre a massa muscular e a gravidade clínica, né? Então, a progressão da doença. Isso pode ter acontecido pela dieta dos indivíduos, né, que não foi controlada. Então, não era o objetivo do nosso estudo controlar a dieta. Então, uma das possíveis explicações para a redução da massa muscular pode ter sido, então, a não verificação da dieta desses indivíduos. Nessa figura, a gente consegue mostrar, então, a relação da gravidade da doença de Parkinson com o declínio da performance, então, por exemplo, na taxa de desenvolvimento de força de flexores e extensores de joelho, e também da tensão específica da coxa ou a tensão específica do quadríceps. Então, a gente destaca que, como a gravidade da doença de Parkinson vai impactar seletivamente, então, parâmetros neurais, né, que se referem à taxa de desenvolvimento de força sobre parâmetros morfológicos. Então, os parâmetros neurais, que são a taxa de desenvolvimento de força, né, de flexores, principalmente de joelho, se sobressai ao declínio da qualidade muscular, né, que são os parâmetros morfológicos que a gente encontrou. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue ver que quanto pior a progressão, pior é também a taxa de desenvolvimento de força de flexores do joelho, principalmente nesses indivíduos. Então, a taxa de desenvolvimento de força, ela é a variável mais sensível para a progressão da doença. Então, há uma maior associação, então, nos intervalos de 0 a 100 e de 0 a 300 milissegundos, né? E um declínio ainda mais acentuado nos flexores de joelho. E o que isso nos diz também, que há uma redução, né, que a redução na taxa de desenvolvimento de força, ela pode contribuir, né, para o aumento do risco de quedas, e o desequilíbrio entre flexores e extensores de joelho aumenta essa vulnerabilidade para quedas, né, isso já está bem descrito na literatura, e a gente pode confirmar, então, que esses indivíduos tiveram esse declínio, né, em flexores, principalmente de joelho associado à progressão clínica. E isso nos indica, então, uma necessidade de treino específico para flexores de joelho nessa população. Esse artigo, ele traz, então, uma crítica à nossa própria intervenção, né? Então, em que sentido? A frequência de treino, por exemplo, que era realizada 2 vezes na semana, ela pode até ser considerada baixa, né, para a gente ter mudança, uma melhora, né, em parâmetros relacionados à taxa de desenvolvimento de força, né, a potência muscular, mas os achados, né, que encontramos, eles mostram que há pouco benefício adicional com maior frequência, né, de participação desses indivíduos, mais vezes na semana. Então, isso talvez não seria o que teríamos que mudar. Então, a principal limitação seria uma baixa intensidade do treinamento mesmo. Então, a importância da prescrição da intensidade, que é o que geralmente não fazemos nas nossas intervenções, né? Então, fazer uma avaliação objetiva inicial, né, avaliando um RM já na primeira sessão, para a gente poder quantificar, né, o quanto de carga a gente pode adicionar nos treinos, seria, então, uma sugestão, né?
porque se sabe também que intensidades menores que 20% de um RM, né, na progressão, a gente tem pouco ou nenhum ganho neuromuscular. Os protocolos, eles foram muito conservadores, né, e podem não, então, prevenir esse declínio neuromuscular, e intensidades moderadas, de 40% a 60% do RM, e com maior velocidade, eles são seguras já e funcionais em idosos. Então, talvez, para a população com doença de Parkinson, isso também faria sentido. Então, a sugestão desse artigo, né, é que o treinamento de potência seja realizado, que seria uma abordagem mais promissora, porque a velocidade da aplicação da força, então, ela pode ser mais relevante que a força máxima, né? Então, a potência, ela é melhor do que a força máxima. Então, a baixa, moderada intensidade, então, de 20% a 70% de um RM, com a contração rápida, pode melhorar, além da função muscular, melhora a funcionalidade também desses indivíduos. Esse artigo, ele apresentou algumas limitações, né, como a falta de confiabilidade do teste, que é um erro típico de medição, que enfraqueceu ainda mais a robustez geral do estudo, né, principalmente para variáveis sensíveis, e, embora os participantes eles tenham sido familiarizados com os testes de força, não houve dias separados, né, para a realização desses testes no laboratório. Como conclusão, então, desse artigo, a gente tem que as intervenções, tanto aquática quanto terrestre, por 12 semanas, não tiveram efeitos significativos na função motora, na força e nem em parâmetros morfológicos. Houve uma redução significativa, né, da massa muscular em ambos os grupos. A gravidade da doença de Parkinson, ela está associada ao declínio neural, né, pela taxa de desenvolvimento de força, e uma piora muscular. A baixa intensidade do protocolo provavelmente limitou os nossos resultados, então recomenda-se, né, um treinamento resistido, progressivo, ou então de alta velocidade, né, um treinamento de potência em futuras investigações. O artigo 2, então, ele se intitula Os efeitos comparativos da fisioterapia em solo e aquática sobre desfechos funcionais e neuromusculares no subtipo rígida cinético da doença de Parkinson, um ensaio clínico randomizado. Esse artigo, então, ele foi submetido à revista Physiotherapy Research International, submetido em agosto do ano passado. O objetivo desse artigo, então, ele foi descrever e comparar os efeitos de 12 semanas de fisioterapia em solo e fisioterapia aquática sobre a função motora de indivíduos com doença de Parkinson do subtipo rígido cinético. Então, esse artigo, ele está mais voltado a achados, né, da musculatura, a avaliação da musculatura de tronco dos indivíduos. Então, o primeiro artigo foi mais voltado a membros inferiores, e esse, então, a gente trabalha mais com a força de tronco. Então, como desfecho, também o desfecho principal foi a função motora, né, relacionada à gravidade da doença de Parkinson. Utilizamos também o dinamômetro isocinético para avaliar a taxa de desenvolvimento de força e pico de torque isocinético, né, mas dessa vez da musculatura de tronco, tanto de flexores quanto de extensores de tronco. Também avaliamos a avaliação isocinética, né, e a avaliação isométrica dessas musculaturas. E ainda a gente teve desfechos funcionais, então, nesse artigo. Então, o teste de sentar e levantar, né, que avalia a capacidade funcional, foi realizada para e pós-intervenção. O TUG foi utilizado para avaliar a mobilidade funcional. O teste de sentar e alcançar, que avaliou, então, a flexibilidade da cadeia posterior, de membros inferiores e tronco, né? E a escala de equilíbrio de Berg, então, que avaliou o equilíbrio funcional desses indivíduos. Os métodos estatísticos, então, muito parecidos com o primeiro artigo. Então, o que muda só é
os modelos separados para cada variável independente, né, que aqui a gente teve avaliações funcionais e avaliações de tronco, de força de tronco. Para esse estudo, então, para esse grupo, também foram elegíveis 34 participantes, desses 4 foram excluídos por não entrarem, né, nos critérios de inclusão, 30 foram randomizados, sendo 15 em cada grupo, né, no grupo de terapia em solo e do grupo de terapia aquática. Foram analisados, então, 14 indivíduos em cada grupo, porque um em cada grupo não frequentou 75% das intervenções. Então, para esse grupo, a gente teve, para esse estudo, né, a gente teve 14 participantes em cada grupo. Os dados basais, então, também apresentam que havia uma homogeneidade da amostra, né, então, a amostra era bastante parecida. E na tabela 2, então, a gente apresenta os desfechos avaliados, então, nos participantes, então, que vão incluir a função motora, né, pelo PDRS, e as taxas de desenvolvimento de força, de extensores de tronco, de flexores de tronco, e, por último, as variáveis funcionais, então, o teste de sentar e levantar, o TUG, o teste de sentar e alcançar, e a escala de equilíbrio de Beck. Então, o que essa tabela vai nos mostrar, né? Ela apresenta o pré e o pós da terapia aquática e o pré e o pós da terapia em solo. Então, não foram observadas interações significativas ao longo do tempo, né, pré e pós, ou entre os grupos, nem para função motora, nem para nenhum parâmetro de força muscular, né, de taxa de desenvolvimento de força, ou para pico de torque, tanto de flexores quanto para extensores de tronco. E também não foram encontradas diferenças no TUG, tá? Porém, conseguimos também encontrar, né, interações significativas, né? Desculpa que eu me perdi. A gente conseguiu encontrar interações significativas com o tempo, então, pré e pós, para o sentar e levantar, para o equilíbrio de Berg e para o... Tá errado aqui. E para o teste de sentar e alcançar. Então, o pré e o pós apresentou diferença significativa para esses 3 parâmetros de avaliação. Então, capacidade funcional, equilíbrio e flexibilidade muscular, para ambos os grupos. Então, tanto na fisioterapia aquática quanto na fisioterapia em solo. Porém, entre os grupos não houve diferença. Aqui a gente traz, então, um gráfico, né, mostrando a melhora nos testes funcionais. Então, aqui na capacidade funcional pelo teste de sentar e levantar, os indivíduos tanto da aquática quanto da fisio em solo tiveram melhora, no teste de sentar e alcançar e na escala de equilíbrio de Berg também. Nessa figura, então, a gente também vai conseguir determinar a progressão da doença de Parkinson, né, a piora do PDRS, com parâmetros neurais e funcionais. Então, com parâmetros de taxa de desenvolvimento de força, né, para flexores e extensores de tronco, e também para variáveis funcionais, como o TUG e o teste de sentar e levantar, para capacidade funcional. Ou seja, principalmente a capacidade funcional, quanto pior for a progressão da doença, né, quanto mais a doença progride, quanto mais ela piora, pior é a capacidade funcional desses indivíduos. Então, resumindo, né, a gente encontrou melhora para a capacidade funcional, para a flexibilidade e para o equilíbrio em ambas as terapias, e não encontramos melhora, então, na função motora, né, que era o nosso desfecho principal, para a força, tanto na taxa de desenvolvimento de força quanto pico de torque, e nem para a mobilidade. E essas respostas, todas elas, foram semelhantes, então, entre os grupos de fisioterapia em solo e fisioterapia aquática. Então, nenhuma se sobressaiu à outra.
Os protocolos, então, que utilizamos, né, possivelmente eles tinham intensidade e progressão insuficiente de carga, né, ausência de estímulos específicos de velocidade e potência, né, não foram determinados dentro desse protocolo. A PDRS-3, ela pode ter uma baixa sensibilidade para mudanças sutis, e também houve falta de controle rigoroso da carga e da intensidade nesses exercícios. Então, a bradicinesia e a diminuição da taxa de desenvolvimento de força podem causar, então, prejuízo na produção de força, né, que é a taxa de desenvolvimento de força. Então, isso já está descrito também, e o nosso artigo, ele corrobora, né, com essa informação. Há uma necessidade de treino de potência, né, com movimentos mais rápidos, para ter uma melhora significativa, né, nas taxas de desenvolvimento de força, então, na potência muscular, né, que é o que mais esses indivíduos perdem. Então, a intervenção de alta intensidade e progressiva, ela pode ser mais eficaz, né, para ganhos de força, e lembrando também que, apesar de não melhorar a força desses indivíduos, ambas as terapias, elas promoveram ganhos funcionais e são clinicamente relevantes, né? Então, dependendo do objetivo do teu treinamento, né, se teu objetivo é ganhar funcionalidade, ganhar flexibilidade muscular, ganhar capacidade funcional com o paciente, esses protocolos, eles são bons, porque eles apresentaram melhora, né, entre pré e pós. Mas se o objetivo for, talvez, ganho de força muscular, talvez a gente precise adequar esses protocolos, né, ou fazer a escolha de outra metodologia. Então, como conclusão desse artigo, eu trago que a fisioterapia em solo e a fisioterapia aquática são eficazes para capacidade funcional, flexibilidade e equilíbrio, não tiveram efeitos significativos na força do tronco, né, e nem na função motora. A relação entre a gravidade da doença de Parkinson e o comprometimento funcional foi destacado, né, foi comprovado. Então, quanto pior a gravidade da doença de Parkinson, mais comprometimento funcional esses indivíduos podem ter. Então, a baixa intensidade dos exercícios, ela pode ter limitado esses ganhos neuromusculares, né, e o ajuste da intensidade, então, pode potencializar os nossos resultados clínicos. As intervenções, então, elas são seguras e recomendadas para a funcionalidade da doença de Parkinson do subtipo rígido acinético, e essas evidências, então, apoiam a personalização de programas de reabilitação, né, a individualização da tua terapia. Como conclusão geral, então, da tese, esses achados evidenciam que a reabilitação na doença de Parkinson, do subtipo rígido acinético, requer abordagens mais intensivas, individualizadas e direcionadas à força, potência, cadeia extensora e também controle postural, além também da consideração do subtipo motor, né, como elemento central de um delineamento de intervenções mais eficazes. Então, fazer essa diferenciação entre os subtipos motores na pesquisa. Como impactos do trabalho, impacto clínico, né, consigo demonstrar, então, evidencia, então, a necessidade de protocolos fisioterapêuticos mais intensivos, periodizados e individualizados, com foco em força, potência e preservação da massa muscular, no subtipo rígido acinético. Como impacto social, esse trabalho, ele contribui para maior conscientização sobre a gravidade funcional desse subtipo, favorecendo, então, intervenções mais eficazes, melhora da independência e redução de riscos como quedas e sobrecarga de cuidado. E como impacto científico dessa tese, né, ela supre uma lacuna na literatura ao investigar, então, comparativamente intervenções em um subtipo específico, reforçando, então, a importância da estratificação por fenótipo e orientando futuras pesquisas, então, em cadeia extensora e postura da doença de Parkinson. As referências usadas na apresentação. Obrigada. Muito bem, dona Jéssica. Palminhas para você. Socorro. 43 e 18. Foi muito bem.
Meu Deus, corri. Foi muito bem mesmo, Ai, ai. parabéns. Respira, toma uma água. Tomar uma água. Senão a nenezinha daqui a pouco vai dizer: "Meu Deus, não quero ir para esse mundo". A Jéssica está grávida, não Oh, sei se acho que não sei se o pessoal sabe, mas ela está grávida, vem pois do então, segundo filhinho dela, então os neurônios estão focados em outro projeto agora. que bom, tudo no seu tempo, é isso aí. É. Jéssica, parabéns. A Jéssica foi uma das minhas primeiras alunas de mestrado, foi uma das minhas primeiras alunas do PPG, e a Jéssica é uma aluna excepcional, ela sabe o quanto eu gosto dela. E ela fez um trabalho lindíssimo no mestrado também, a gente estava iniciando, enfim, todo mundo iniciando. E daí ela se ausentou para ter o primeiro filhinho, casou, enfim, e até foi uma surpresa quando ela retornou depois querendo fazer o doutorado, porque não é comum, né. É que a gente foge E um pouco e daí depois quer voltar, né? quer voltar, e deu tudo certo, terminou o doutorado agora, está terminando e agora com esse presente aí, né, Jéssica, então tudo no seu tempo bem certinho, muito legal. Muito bem, eu vou deixar para Aí. vocês falarem, e aí depois eu falo, mas eu gostei muito, tá, Jéssica? Muito Sério? bom mesmo, muito bom mesmo. Mas eu vou deixar o pessoal falar, daí depois eu faço meus poucos comentários, não tem muito o que falar não. Alguém quer contribuir, gente? Falar alguma coisa com a Jéssica? Entenderam tudo, não entenderam? Ficou alguma coisa que não ficou claro? Agora é o momento, né, que muitos de vocês estão escutando pela primeira vez o trabalho, então é diferente da gente que está aí acompanhando faz tempo. Então, às vezes, é interessante a opinião de vocês. Quem vai falar? Tá bom, hein, Jéssica? Ninguém com dúvidas? Ai, Então, por favor, falem, ninguém entendeu nada. Camila. Primeiro, parabéns, Jéssica, ótima apresentação. Eu já tinha uma ideia dos teus artigos já publicados, né? Que eu estou seguindo aí nessa pesquisa. Mas foi muito bom assistir tua apresentação, esclareceu bastante, assim. E eu achei bem bonita a apresentação também, bem, os slides bem claros, assim, ficou bem legal. É uma dúvida mais pessoal, assim, que eu acho que tem alguma coisa que talvez a banca, eu acho que possa perguntar, depois eu falo, mas essa que eu vou fazer primeiro é pessoal, tá? Que é assim, como que foi feito no teu trabalho essa divisão do tipo rígido acinético e a estratificação, né? A exclusão do outro subtipo da doença de Parkinson. É uma boa pergunta. Para estratificar, então, esses pacientes, a gente precisou aplicar o PDRS inteiro, né? Não só a parte 3. Então, através da estratificação de todo o PDRS, a gente faz um cálculo e daí a gente consegue fazer essa divisão de se ele é do tipo tremor dominante ou rígido acinético. Então, é através de um cálculo que a gente faz essa divisão. Uhum. Camila, bem perguntado. Jéssica, isso a gente descreveu na metodologia? Não estou lembrada. Então, Prof, tá Não, né? gravando ainda? Não tem problema, esse canal é só Então, espanhol. assim, essa dúvida, a gente buscou os participantes por eles terem estabilidade Uhum. postural, né? Então, olhando, né, clinicamente, eles pareciam do padrão rígido acinético, porque eles não tinham só o tremor, eles tinham rigidez também. Então, primeiramente, a gente fez essa busca. Depois que eles começaram a participar, então, que a gente foi pensar como que a gente tinha feito a divisão, como eu ia provar isso, né? E daí sim eu apliquei o PDRS, mas eles já tinham sido randomizados. Mas no fim todos eram, no cálculo todos Sim. eram. Não, Só mas que eu eu te não fiz pergunto isso. se no artigo, na metodologia, a gente colocou se essa estratificação Acho foi que pelo sim. PDRS. Não me lembro disso. Agora que a Camila No perguntou. artigo não, só na tese. Só na tese, né? Só Nos na tese. No artigos que... artigo não foi perguntado, né? Mas E foi uma passou, dúvida né? que surgiu Ninguém perguntou. depois. É,
mas a gente fez o cálculo e realmente todos eram do Sim. subtipo. Não, isso eu lembro, Porque isso eu é lembro. rigidez, Só né? agora eu me passei, eu pensei, mas eu não me lembro de ter lido isso no artigo. E o segundo artigo da Jéssica tá ali na trave para ser aceito, ele voltou já com algumas coisinhas para arrumar, a gente arrumou, a gente só está esperando a boa notícia agora. Mas é engraçado que nos 2 artigos isso passou sem ninguém questionar, Sem né? ninguém questionar, né? Eu acho que não eram também avaliadores Da área. que atentaram, né? Da Na área, né? área. Mas, ô, Aham, é isso aí prof, mesmo. só uma observação no nosso, não sei se é bruta aí, mas no nosso a gente não chegou a fazer o PDRS inteira para classificar o rígido acinético. Isso é um detalhe que a gente não se atentou. A gente foi pelo sintoma clínico, assim mesmo, avaliação Sim, clínica. A gente sim. não aplicou o PDRS inteira. Isso pode ser uma questão É que tu não nossa. precisa aplicar ele inteiro, é só Inteira. algumas partes da parte 1 e da parte 2. Para fazer o cálculo. Tá. É algumas Eu partezinhas. vou dar uma Que olhada. até pela É. tua própria É, avaliação você... do PDRS, tu já consegue determinar. Ah, Só então do 3 tá. tu já consegue ter esses parâmetros. E Entendi. vocês têm isso, Thaís, Ai, que vocês têm susto. isso ali pelos 21, 20, não me Isso. lembro agora os números, Isso. mas Mas a ali gente vocês não têm tem tudo isso. descrito. Acho que seria interessante a gente se atentar também. Vai Sim, que tem que escrever surja. isso. Tu, a Bruna, a Camila, o pessoal que É, está vindo com agora, o certeza. Alisson, o Léo, a Júlia, É, todo com mundo Mas certeza precisa pode ser disso. uma questão. no Obrigada, desculpa caso ali, atrapalhar. para mim, randomizar eles, eu já precisava saber disso antes, né? E daí eu posso dizer que eu apliquei o PDRS antes? Não. Eu acho que tu não precisa entrar em detalhes, Ah lá, né? né? Por questionado, a gente utilizou o PDRS para estratificar. Ponto. Tá? Tá. Assim, não precisa dizer quando foi, quando, porque assim, ó, claro, isso é uma coisa que a gente aplica para ter ali no papel, mas a gente clinicamente já tem essa Certeza. capacidade de conseguir distinguir quem é rígido cinético e quem é tremor dominante, é fácil, né? Sim, tanto é Só que deu que, certo, claro, né? tem que ter a gente tem que seguir esse protocolo, tá? Mas geralmente não tem problema, né? Quando você está observando já o paciente, você já consegue identificar, tá? Tá. Mas eu acho também assim, Jéssica, porque até eu tava mandando uma mensagem para a Júlia, porque na tua apresentação tu coloca até uma referência ali, né? Então, eu achei que sustentou assim, e a resposta que tu deu para Camila tá bem explicada. Dá para acreditar? Muito, muito boa a resposta. Respondeu bem. Tá bom. A outra pergunta que eu ia fazer, não sei se vocês concordam ou não, mas talvez sobre a medicação, o que foi dito para o paciente em relação à medicação, Ah, para eles sim. continuarem, se de repente colocar alguma coisa nesse sentido. Tá, Eu É que anotei. tu escreveu ali que estava na fase 1 da medicação, Jéssica. nas avaliações estavam na fase 1, mas posso reforçar talvez em algum outro momento. E eles, que não houve, né, Pode ser que me modificação. passou, então, eu não... Tá ali, tá no slide, Camila. Aham. Obrigada. Eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Pode mandar depois também. Obrigada, Jéssica. E foi graças a esse trabalho da Jéssica que quando a gente começou, né, a Jéssica que conseguiu construir uma relação bem sólida com o pessoal lá da ISEF, né? E, enfim, que o pessoal realmente nos aceitou depois de trabalhar com a Jéssica, né, Jéssica? E aí quando a gente começou, eu lembro que o Ronei, ele sempre me falava, não adianta, essa fisioterapia que vocês fazem não adianta nada para força, e eu me segurava para não, né? Não brigar. E ele falava, mas tu vai ver, vamos fazer o trabalho, enfim, e no final eu tive que concordar com ele realmente que às vezes essa físio que a gente faz sem muito controle, ela pode ser boa para muitas coisas, que foi o que a gente comprovou com o trabalho da Jéssica, flexibilidade, mobilidade, mas para ganho de força mesmo, para pacientes que estão perdendo ali, né, de uma maneira gradual e progressiva, ele não é legal. Então, foi por causa desses 2 artigos da Jéssica que vieram todos os outros agora na sequência, né? A Eu Thaís, posso citar Bruna, os próximos? Posso citar que já estão sendo feitos? eu acho que sim, eu acho que é bem legal para as pessoas entenderem, assim, porque isso é o mais legal, o que um trabalho deixa, né? Implica, né? Além de deixar, né, o teu trabalho deixou um marco, assim, no nosso grupo de pesquisa, porque a gente modificou completamente a maneira de trabalhar, que é o que os próximos alunos estão vindo. E, querendo ou não, vão ser 4 alunos de mestrado, né, Jéssica, que estão Meu Deus. vindo aí na sequência,
enfim, para estudar sobre isso, né? Então, Legal, né? acho super importante tu trazer esse marco, assim. Isso é uma coisa que tá na tua tese? Tu escreveu isso no final ali, Eu nas acho que na tese implicações? tá, o que não apresentei só, mas na tese acho que tá assim. Tá, e eu acho que, só para finalizar, a única crítica que eu tenho para ti, assim, que eu achei ele muito bom, bem explicado, ficou muito claro. Eu acho que no final você reforça muito no impacto clínico ali, tu reforça muito o não resultado. Eu acho que tu tem que reforçar o resultado também do teu protocolo ali, que foi bom Tá, para o segundo artigo daí. acho que tu reforça muito que o de força não deu, bababá. É importante também, sim, mas a gente A não pode crítica eu já esquecer tinha feito no outro, né? só isso aí, tá? Mas o restante eu achei muito bom mesmo em todos os sentidos, todos mesmo. Eu fiquei bem nervosa hoje, tava bem nervosa. Eu vi que tu tava gaguejando, Eu mas comecei sem conseguir falar. isso é normal, daqui a pouco já passa. Mas o teste é pior do Que mais, gente? Mais alguma dúvida? a hora final, né? Olha, eu vou te dizer que os alunos ficam mais nervosos para apresentar aqui para o grupo do que na banca. Isso é que todo mundo me diz no final. Por quê? Eu não sei. É que é a primeira vez que a gente apresenta, né? É o primeiro crivo, né? Daí eu acho que aqui o Daí dá pessoal uma- ganha confiança e fica mais tranquilo, né? Então, mais alguma coisa, gente, que ficou, que vocês queiram complementar para Jéssica? Já tem a data da apresentação da Jéssica. Ah, tá. Não. Meados Nos de avisa aí. maio. Vai ser na segunda quinzena de maio, né? Isso já tá certo. Eu já escrevi para o Leandro, tá, Jéssica, agora para ver os horários deles e a gente vai começar a entrar em contato com a banca agora semana que vem e vamos ali gerar o processo. Já está tudo pronto, a tese já está escrita, já está tudo pronto, só falta ela defender. Vai arrasar, Jéssica. Vai sim. E não, eu começo a esquecer a apresentação, também não dá. Quer dizer, quanto mais Manda o link as semanas pra passam, gente minha poder filha, participar. pior fica. Vai piorando. Não, a melhor coisa é tu curtir tua gestação sem ter uma defesa de um doutorado no meio, né? Pelo amor de Deus, ninguém É um merece. peso bem grande, né? Defende isso aí, Livrar depois logo. tu só curte. Vai ser online, Jéssica? Sim, vai ser online. Ah, e se der para compartilhar o link? Sim, com Sim, a certeza. gente poder vai assistir. compartilhar. Ah, então tá. E a Jéssica online nem pra toma você. aqui Fica em Porto tranquila. Alegre, né? Tu arrasou, fica tranquila. Obrigada, querida. Imagina. Jéssica, não esquece de avisar o Ronei, né? A gente tem que avisar ele também da defesa, Sim. né? Eu avisei o Bruno, eu falei com o Bruno ontem também. Perguntei se ele queria assistir, ele me ajudou ali na estatística também, né? Agora para a Sim. apresentação. Aham. Então tá. Então tá bom. Mais alguém, gente, que queira? Que ótimo, hein, Jéssica? Só 2 perguntinhas básicas. Eu acho que não entenderam. Eu acho que não entenderam. Mas se tiverem dúvidas, depois podem mandar também no particular. Se ficarem com Às vergonha vezes de o falar pessoal agora, fica podem com mandar vergonha depois. de falar, daí manda depois. Então tá, gente. Então acho que é isso. Jéssica, estamos prontos, tá? É só apresentar. Tá tudo certinho. Tá bom. Depois eu te mando uma mensagem ali sobre Então tá. os dias também. Então tá, gente. Um Muito abração para obrigada. vocês. Alguém pediu para eu ficar 5 minutinhos? A Luísa, fico sim. Tá? Gente, um abraço para Tchau. todos vocês. Tchau, Bom boa restinho de noite. semana. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, boa noite. Parabéns. Tchau, boa noite. Obrigada.